não é? Porquê é que nós estamos a fazer leis que não se cumprem? Porquê é que estamos a impor às pessoas limitações? Quem cumpre é prejudicado em relação a quem não cumpre. E em relação ao crescimento, por onde é que nós podemos e devemos rasgar? A Irlanda teve um remorso de consciência quando um ano emigraram 200 mil irlandeses para fora do país, num país de 4 milhões. Seria para nós o equivaler a 500 mil. Sim. Quer dizer, num ano. E mudaram de vida. Nós, isto chega para mudar de vida? Eu acho que chega. Agora, eu que vi um ano na Holanda, sei a inveja que eles tinham dos portugueses porque terem povos a falar português de 200 milhões de pessoas. É uma vantagem enorme. Temos um clima ótimo. Estamos localizados no cruzamento das rotas dos continentes. Agora, com o alargamento do canal de Panamá, ainda se torna mais claro isso. O que é que nós precisamos mais para fazer disto? Um ponto de atração. Se for ver, não tem que ver com a dimensão do país. Singapura conseguiu, Taiwan conseguiu, Coreia do Sul conseguiu, o Luxemburgo conseguiu, a Dinamarca, a Suécia, a Suíça. Porquê é que nós não tomamos isso como objetivo? A sorte dos portugueses depende disso. Alguns desses países são democracias musculadas. E talvez isso possa Mas não é essa a influenciar diferença, a porque temos capacidade de decisão. democracias musculadas e menos musculadas. Portanto, não é essa a razão. Quando a cura depende de uma coisa e do contrário, não é essa a razão. Não é? Portanto, não estamos a saber tirar partido depende das prioridades. Das condições objetivas que claro temos. Que não estamos. É claro que não estamos. Mesmo o sistema de ensino é facilitista em muitos sítios. Dizem, mas há outros sítios em que é de boa qualidade. Claro que é, mas devia ser em todos os sítios. Qualidade. Nós não desculpamos umas estradas que provocam acidentes. As estradas não são feitas para provocar acidentes. As escolas não são feitas para permitir que saiam de lá alunos menos formados para os desafios e para tirar partido da vida. Portanto, um simples caso de insucesso devia ser corrigido. E esta exigência não é uma exigência dos governos. Depois temos um Parlamento que não fiscaliza os governos. O Henrique tem tratado disto várias vezes. E é verdade. Quer dizer, quem escolhe, no fundo, os deputados elegíveis não são os eleitores. São as lideranças partidárias. São as lideranças partidárias. E esse é um dos maiores cancros da nossa democracia, talvez o maior. Todas as reformas que o Dr. Henrique Medeiros Calheiros estava a elencar, da burocracia, da justiça, por aí adiante, estão conhecidas e foram ditas em 1978. Sim. Desde 68 para cá, todos os governos dizem que é preciso fazer essa reforma. Pois, mas o problema e é por isso é que eu gosto de bater muito no concreto, porque o país vive entretido, porque o país hoje vive 24 sobre 24 horas, com jornais, com televisão, com rádio e com outros meios de comunicação. E toda a gente resolve o problema, é salvando o Estado Social, sem dinheiro, é pedindo a mutualização, é pedindo juros baixos ao BCE e ninguém fala do que é essencial. E é acreditando que a União Europeia vai ao encontro do que nós pensamos. Exato, mas quer dizer, e é por isso é que eu sou um bocado diferente nestas intervenções. Mas nós tivemos o apoio dos parceiros europeus para a decisão que agora foi tomada. Sim, e tivemos. Mas tivemos o apoio dos parceiros, porque o FMI não era a favor desta solução. Isso não interessa nada, do ponto de vista da realização, é preciso que os governos saibam aquilo que o país precisa. E o país precisa é pôr estas coisas na ordem. Agora, se andamos distraídos... E o país precisa que os eleitores exijam isso. Os eleitores nunca vão exigir nada. Não, mas como é que você quer que os eleitores exijam alguma coisa no meio da confusão? Ninguém se entende. Como é que são eleitos? É com obras públicas, ainda hoje. Ouça, está bem. Ouça, o que as pessoas querem é ver obra. Não querem ver os eleitores. Como é que acha que os funcionários... Desculpe, Dr. Medina. Não, eu ia dizer. Sim, os eleitores ainda hoje estão convencidos que quem liquidou a sociedade portuguesa foi este governo. Não, isso não. Boa parte. Você ouça a telefonia e vai ver. Mas isso, desculpa, é muito minoritária. Não, mas é claro que não é uma amostra significativa. As pessoas estão descontentes com a situação. Porque estes é que estão a fazer o que é chato, entre aspas. O país ainda não percebeu que o estouro foi em 2011. E que antes de 2011 houve sucessivos anos em que se agiu mal politicamente. Henrique, mas há uma razão para isso. Há uma razão para isso. É o que houve? Não, desculpe. Os dirigentes portugueses, e não são só os do governo, nem só os da oposição, atribuem a situação em que nós estamos à crise mundial. Estamos a sair da crise com sacrifícios. E os sacrifícios já deviam ter dado resultados. Isto é o discurso oficial. Ora bem, isto não é uma crise mundial, para começar. Há países que estão a crescer muito bem nesta altura. Nem sequer é uma crise europeia. E na Europa nem todos faliram. Na Europa é isso. O discurso da maioria não é esse. O discurso da maioria é que o governo do PS deixou o país na bancarrota. E deixou. Mas não é isso o que está em causa. Não é isso que eu estava a dizer. É que não podemos atribuir isso... O governo anterior atribuiu a situação em que estava à crise mundial. Sim. E isso não foi corrigido. Porque nós já estávamos paralisados 10 anos antes. Não foi com a crise. E por outro lado, também não é com sacrifício que saímos disto. É bom que se ponha isso claro.
Os portugueses podem sacrificar-se durante décadas que não saem do buraco. O que têm é que mudar de desempenho. Nós não queremos que uma equipa faça muitos sacrifícios. Queremos que ganhe os jogos. Não é? Sim. Portanto, dizer às pessoas sacrifiquem-se não é maneira. Quer dizer, vamos jogar melhor. É preciso mais treino, é preciso mais inteligência, é preciso mais ímpeto. É preciso portarem-se bem na véspera. Quer dizer, sabe-se quais são as condições para jogar melhor. Agora, não se diz às pessoas, sacrifiquem-se, façam penitência. Não é isso. E nós estamos a pedir às pessoas que façam penitência. Pois, mas a questão Não é disso que se trata. Nós temos condições e estamos a desperdiçar as oportunidades de ter um desempenho melhor. Nós temos direito de ter das melhores condições de vida na Europa. Para já o nosso produto não conta uma série de benefícios que temos. A proximidade do sul e do sol e do mar, isso não está no produto, mas é um benefício nosso, de borla. Bom, nós devíamos estar a querer ter das melhores condições. Nós devíamos ser um país em que a qualidade de vida fosse das melhores da Europa. O Dr. João Salgueiro está a enunciar um conjunto de ambições, indo ao encontro daquilo... Mas para isso é preciso que precisamos, que temos que nos organizar para o conseguir. Indo ao encontro daquilo que o Dr. Medina Carreira disse, como é que os eleitores olham para tudo isto? Não vos parece que os eleitores olham para tudo isto em função daquilo que aconteceu nos últimos 3 anos? Os funcionários públicos olharão em função da redução da sua folha salarial, os pensionistas olharão também em função daquilo que recebiam e daquilo que agora recebem? Mas ou seja, tudo isto está a montante daquilo que se quer para a frente. Mas toda a gente não está ainda na expectativa que possa voltar ao estilo de vida que tinha. Acha que sim? Eu acho que as pessoas estão nessas expectativas. Acha que as pessoas já não perceberam que não há um regresso ao passado? Claro que nunca há um regresso ao passado. Nunca na vida houve. Nem do Neolítico para o Paleolítico. Não há regresso ao passado. Agora, quando falamos em regresso ao passado, tem a ver com o discurso que durante meses existiu, se os cortes, entretanto, efetuados eram permanentes ou eram temporários. Essa verdade foi esclarecida, quando se introduziu não é? a informática na banca, tornaram-se dispensáveis 40% das pessoas. Que foram reconvertidos para os balcões. Mas a informática permitia dispensar em funções burocráticas 40% das pessoas. Na administração pública não se fez isso. Há duplicações. Só no Ministério quando se começou a pagar através da banca e a cobrar as contribuições para a Segurança Social, eram incompatíveis os dois sistemas. O Ministério do Trabalho tinha 2 sistemas. Um para cobrar os descontos para a Previdência e o outro para pagar as pensões. Acha isto credível que o Ministério não tivesse um sistema unificado? Dr. Medina. O que aconteceu foi que a seguir a 2000, fosse por isto ou fosse por aquilo, não vamos dispersar agora, as economias caíram todas. Os Estados Unidos caiu para metade do crescimento das economias. Não, todos não. A China não caiu. Não, estou a dizer Europa e Estados Unidos. No Oriente, no Ocidente, é o que nos interessa. E nem toda a Europa. Sim, não, caíram mais ou menos. A Suécia foi quem caiu menos. Caiu para 2%. Da Suécia para baixo todos caíram... Não, a Irlanda também não caiu. Caiu. Não, a Irlanda teve uma crise bancária depois. Também não interessa o que é que foi. A Irlanda caiu como todos caíram. A Irlanda caiu de 6 e tal para 2,5. Mas o motivo foi outro. Diga? O motivo foram os bancos. Não, isto é em 2001. Eu estou a falar de 2001. Sim. De 2000 para 2001, eu já fiz esse exercício cuidadosamente aqui há uns meses. De 2000 para 2001, todas as economias caíram. E nunca nenhuma retomou o seu ritmo atual. E caíram em regra para metade. Os que cresciam 4 passaram a crescer 2. Nós crescemos nesses primeiros 10 anos 0,7, a Alemanha 0,9, a Itália 0,3. Bom, abaixo... A Espanha cresceu mais. Sim, mas não interessa. Quer dizer, houve uma queda de 2000 para 2001. E nós cá mantivemos a política de gastos públicos como se houvesse a mesma economia. E foi isso que eu sempre critiquei. Nós falimos. Porque continuámos a manter um ritmo de crescimento de despesas que não era compatível com a economia que nós temos. E por isso é que em 2011 houve o estouro que houve. E isto foi de todo o Ocidente. E até agora não se discutiu isso. Foi o euro, foi a mundialização, fosse o que fosse. As economias caíram. E isto é realmente o ponto essencial. Muito do que aqui se descreve nesta lista, desemprego, dificuldades de manutenção do Estado Social, tudo isto se agravou de 2000 para cá. E isso prova este número que eu lhes dizia há bocadinho, que é cada vez ser mais necessário uma fração maior de impostos para o Estado Social, porque a economia não gera receitas, porque a economia cresce muito menos. E estes são os pontos essenciais, porque o problema da população, a população julga através daquilo que acontece ao seu dia-a-dia. Se uma pessoa tem 800 euros de pensão e no mês seguinte recebe 500 ou 600, é evidente que é isso que a preocupa. Quem foram os malandros que fizeram isto? Foram estes... Começa por falar na redução da despesa. Mas andamos a falar nisso há mais de uma década também. Não é isso que eu estou a dizer, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é como é que a sua posição é, se o eleitorado, entre aspas, não foi o que disse, mas é o
Foi o que eu subentendi. Se o eleitorado escolher e exigir bem aquilo que lhe é necessário, eu estou a dizer, o eleitorado não pode escolher, porque o eleitorado não percebeu nada do que se passou, nem o eleitorado, nem muito mais que o eleitorado. Pessoas da elite não perceberam nada do que se passou nos 10 anos de 2000. Mas olha, as universidades tinham a obrigação de perceber. Sim, mas não vieram cá para fora explicar nada. As associações patronais tinham a obrigação de perceber. Sim. As associações sindicais tinham a obrigação de perceber. As profissões liberais tinham a obrigação de perceber. Os estudantes tinham a obrigação de perceber. E o que é que chegou à rua? E não se organizaram para E o isso. que é que chegou à rua? Não é isso que eu digo. É que ainda não perceberam que estão a tocar no sítio errado. Ouça, a democracia... Quando se fez, para dar um exemplo que gosta, quando se fez a Associação de Defesa dos Consumidores, a DECO, que agora são 400 mil, eu assisti à Constituição, foi uma ideia que tivemos na sede nessa altura, nunca imaginamos que chegássemos a ter 400 mil associados. E agora começava outros movimentos cívicos nesse sentido. É uma associação para a defesa dos interesses dos... Agora, havia lugar para haver associações cívicas para a defesa dos interesses dos eleitores, porque cada um sozinho não pode, mas se organizarem podem. Nos Estados Unidos é o que fazem, na Inglaterra é o que fazem. Eu sei que acredita nessas organizações. Isso em Portugal não pega. O Dr. Medina acha que as pessoas não perceberam. Não perceberam e é natural que não percebam, coitadas. É quando Mas acha que eles não se organizaram no Porto para eleger um independente contra os partidos? E organizaram. Mas é um caso isoladíssimo. Isolado, mas sociologicamente muito importante. Mas não nos interessa não um caso. Não foram só as pessoas do eixo da Boa Vista Foz. Não nos interessa um caso, interessa-nos o país todo. Percebeu que isto não está bem quando este governo começou a cortar as despesas. Foi quando as pessoas perceberam. E por conseguinte, o que é o mal? O mal são estes patifes deste governo. Isso é o que vamos ver nas próximas eleições. Não é isso, filha. Não me interessam esses problemas. Estou a dizer é que a população... Não, esse entendimento vai ser perceptível nas próximas diz que é um caso isolado. Mas eu vejo de outra maneira. É sempre copo cheio. Foi um primeiro caso onde as pessoas perceberam que não deviam aceitar o candidato sugerido pelos partidos. Nenhum dos partidos. João, nós não temos... Eu tenho dito imensas vezes, o nosso grande problema em Portugal é o coletivo. Nós não funcionamos coletivamente. Funcionamos bem isoladamente. Temos pessoas sensacionais. Quando nos juntamos 2, 3, 4, chegam logo todos tarde e só um é que cumpre. Esse é o exemplo. Eu vi isso quando trabalhei na fábrica. Sim. Nas fábricas vê-se perfeitamente isso. Quer dizer, enquanto aquilo é... Como é que deram a volta na Auto-Europa? Pois. Mas, João, a fazer automóveis com alemães... Não foi por isso. Não, porque na Opel não é diferente de fazer automóveis com laranjas. Na Opel não conseguiram. Temos que ver as razões do positivo e não do negativo. Mas com certeza, porque eles têm outra qualidade de gestão. Mas a Opel também era alemã. Pois está bem, mas pronto, são piores do que o Não, quer dizer, porque pagaram melhor. Meus caros, nós não podemos pensar que a democracia vai... E são pessoas altamente motivadas, independentemente da disciplina. Não, porque as negociações passaram assim com a Comissão de Trabalhadores e não com o sindicato. Sim, com a Comissão de Trabalhadores. Nós não podemos pensar que esta democracia vai levar aos governos pessoas que estejam à altura de satisfazer as necessidades. Não vão, porque as pessoas não têm o conhecimento suficiente, não têm informação suficiente. Nós podemos ver horas de televisão que você não vê uma ideia pedagógica para as pessoas perceberem. Isso é outra razão. Não, mas é que é o instrumento mais penetrante que há na sociedade. Eu espero que este programa, apesar de tudo, sirva para isso. Não sei, oxalá serviço. O que eu digo é que pensar que é a população que vai exigir aos governos aquilo que eles devem fazer. Nem os partidários que estão lá metidos dentro dos partidos sabem o que é onde fazer. Bom, agora deixa-me só dizer o seguinte. Aqui o problema que eu pretendo salientar e saliento sempre é o muito concreto. Nós temos 4, 5 ou 6 coisas que são as chamadas reformas estruturais, mas que podem ser feitas começadas a fazer desde o dia em que o governo apareceu. Pois, mas isso não aconteceu. Bom, não aconteceu nem antes nem depois. Pois, é isso que eu estou a dizer. Exatamente. Bom, porquê? Porque os próprios governos, eles não têm a noção do que é essencial. Com certeza. Não, o memorando de entendimento definia preto no branco o que é que tinha que ser feito. Então não foi. Não tinha uma estratégia de desenvolvimento. Não, desenvolvimento. Não estamos a falar de estratégia de desenvolvimento. É fundamental. Essa gente que veio tomar conta... Estamos a falar apenas em estratégia de cortes. Essa gente que veio tomar conta disto, essa gente veio por causa do dinheiro, que é aquilo que lhes cumpre salvaguardar. E dar uns conselhos e fazer umas exigências tendentes a salvar o dinheiro. Então, assim, não era daí que e o facto de continuarem por cá de 6 em 6 meses?
significa que É vão indiferente, Judite, é indiferente. continuar a querer controlar eles o podem dinheiro. estar cá sempre através de um empregado aí, português, um bom técnico, e a ver, é indiferente. Nós temos que cumprir o Pacto Orçamental. Isto implica, aliás... O pacto não é só para nós, é em geral para os países europeus. Mas a experiência anterior